Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos, prometo procurar ser o mais sucinto, didático e objetivo possível. O segundo domingo da Páscoa é conhecido como Domingo da Misericórdia. Não que os outros não tenham misericórdia, mas hoje, inclusive, o Evangelho não foi escolhido ao acaso. A Igreja proclama esse Evangelho porque alguém precisava de muita misericórdia. Será que o Papa São João Paulo II, por exemplo, ele que instituiu o Domingo da Divina Misericórdia, a pedido de Jesus, que apareceu a Santa Faustina, uma religiosa polaca ou polonesa, tanto faz, Jesus aparecendo, disse que queria derramar a misericórdia sobre toda a face da terra, porque com o seu corpo ressuscitado, Jesus naturalmente tem dois braços. A humanidade toda chega até Jesus, portanto, através de duas vias, os seus dois braços, ou pela justiça, e entenda-se por justiça o que a palavra representa mesmo, justiça. Não tem apelo, não tem choramingá, não, é justo. Justiça, inclusive, muitas vezes punitivista, por causa dos nossos pecados. Então a humanidade deve escolher, se quer chegar a Jesus e a seu sacratíssimo coração, através do braço da justiça de Deus, ou através do braço da misericórdia. Evidentemente, todos nós preferimos a misericórdia. Nosso Senhor revelou isso para Santa Faustina. Ele apareceu a ela, foram experiências de fé que Santa Faustina Kowalska teve com Jesus ressuscitado. Os discípulos também tiveram experiências de fé. Nós temos experiências de fé com Jesus ressuscitado. Santa Faustina ia anotando tudo num caderno. Todas essas experiências que ela teve com o Cristo ressuscitado tornou-se um grande compilado que nós conhecemos hoje como o Diário de Santa Faustina. Portanto, São João Paulo II, no ano 2000, decidiu instituir o Domingo da Divina Misericórdia. Lembram-se porque no começo da celebração, na oração da coleta, eu falei para vocês, rezem por essas duas intenções. Porque hoje, no Domingo da Divina Misericórdia, a Igreja concede indulgência plenária, plena, se nós atendermos a 3 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, confissão sacramental. Se você estiver em estado de pecado mortal, se confessar, é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, comunhão eucarística, ou seja, participar da ceia do Senhor, do seu santíssimo sacrifício atualizado em nosso tempo. E terceiro pré-requisito, não menos importante, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Vocês podem, aliás devem fazer isso. Procurem, sempre que troca o mês, para consultar. O site do Vaticano tem ali, é publicado, mas em outros sites também está escrito quais são as intenções do Papa para o mês tal. E no mês de abril, o Papa Francisco assim se manifesta: as intenções minhas para este mês são por uma cultura de não violência e para que os governos e os governados não busquem armas, mas sim a paz entre os povos. Não busquem as guerras. Evidentemente o Papa está muito preocupado com a guerra entre Rússia e Ucrânia. As intenções, portanto, do Papa, e eu me sinto na obrigação de partilhar para vocês, para que vocês também possam receber a indulgência plenária, consistem nisso, na cultura de não violência, de não armas, mas sim de paz e não de guerras. Atendendo a esses 3 pré-requisitos, vocês recebem indulgência plenária, que é muito diferente do sacramento da reconciliação. Esse perdoa todos os pecados, só que todo pecado deixa em nós uma marca temporal. Essa marca temporal é apagada quando recebemos a indulgência. E a indulgência plenária hoje é uma ótima oportunidade para que nós, diante do Senhor, sejamos justificados. Quando nós morremos e não temos um pecado mortal, mas a marca do pecado permanece em nós, essa marca precisa desaparecer. E esse estado de purificação é o que nós chamamos de purgatório. E as dores do purgatório não são fáceis, não são pequenas. Por isso, este é o tempo da misericórdia. Santa Faustina completa: buscai a minha misericórdia, porque eu posso me deixar encontrar. O tempo é agora. É tempo que o Senhor olha para nós
com essa palavra linda, misericórdia, junção de dois termos, miserere, que é piedade, e cordes, coração. Esse é o coração do Senhor, o coração misericordioso, ao qual eu tenho certeza que nós queremos chegar através da misericórdia. E se não for assim, Ele respeita, mas será através da justiça. É inevitável, todos nós prestaremos contas a Ele. Muito bem, ainda sobre o grande servo de Deus, sobre o saudoso Papa São João Paulo II, ele que instituiu a festa Divina Misericórdia faleceu em 2 de abril de 2005. Essas informações que eu vou passar agora para vocês são uma reflexão, em parte, do saudoso Papa Bento XVI. Ao dizer sobre os feitos de seu predecessor tão amado, ele dizia: meu predecessor escolheu a festa da Divina Misericórdia e faleceu num sábado, durante a vigília da festa da Misericórdia. Sábado é dia de Nossa Senhora. São João Paulo II era profundamente mariano. Em seu brasão constava a frase totus tuus, Maria, todo teu, Maria, sou todo seu. E ele faleceu exatamente na vigília da festa da Divina Misericórdia. Isso Bento XVI falou. Agora vamos lembrar também do Papa Bento XVI. Hoje, Bento XVI completaria em vida 96 anos. 16 de abril de 1927, um sábado de aleluia, nascia Ratzinger. E hoje, domingo da misericórdia, é o primeiro domingo que ele não está fisicamente conosco, mas pela misericórdia de Deus está presente conosco lá dos céus, olhando e intercedendo por nós, junto a São João Paulo II, junto ao seu Deus que pregou durante toda a vida, ao qual escreveu e dedicou imensas obras, junto ao Cristo ressuscitado. E por que é, então, que a igreja escolhe esse evangelho para nós hoje? Por que a Divina Misericórdia é encabeçada por esse evangelho de São Tomé? Porque ninguém precisa de mais misericórdia do que alguém que perdeu a fé. Ninguém precisa mais de misericórdia do que isso. São Tomé tinha perdido a sua fé. E é compreensível? É compreensível. Não é certo, mas nós conseguimos compreender. Sabe por que conseguimos? Porque Tomé, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo. Tomé é nosso irmão gêmeo também. Nós somos irmãos gêmeos de Tomé quando perdemos a fé. E aí precisamos de misericórdia. Podem tirar tudo, mas não tirar a nossa fé, porque é a nossa fé que nos permite ter a experiência com Cristo ressuscitado. E se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria sentido a vida, nada, não valia de nada, fala São Paulo apóstolo. O que aconteceu com Tomé? Tomé era um apóstolo muito querido. Assim como os outros, ele também renunciou família, também deixou pai e mãe, também deixou projetos de vida. Ele amava Jesus. Para fazer parte daquele grupo seleto dos 12, daquele grupo privilegiado, Tomé também abandonou tudo e seguiu a Jesus. Mas vejam o que João está dizendo no Evangelho. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, ou seja, o domingo de Páscoa, estavam reunidos os discípulos. Então ali tinham os 10 discípulos. Por que não 12? Um tinha se enforcado, Judas Iscariotes, remorso. Tomé também não estava com ele. Tomé provavelmente estava ressentido, depressivo, desanimado, não queria papo com ninguém, não queria conversa. Tomé estava horrorizado com o que tinha visto na sexta-feira da paixão, seu próprio Deus ser morto. Tomé tinha perdido a fé. Vejam, os outros também viram aquilo, mas estavam reunidos. Essa reunião da qual participavam os primeiros discípulos é a Santa Missa, é a partilha do pão, é a leitura das Escrituras Sagradas. Todos eles tinham ficado horrorizados com o que viram na sexta-feira da paixão, mas estavam reunidos. Tomé não. Tomé se apartou, ficou de fora. E muitas vezes nós também somos Tomé. Às vezes porque algum ente muito querido volta para a casa de Deus. Às vezes porque dizemos, Deus não me atendeu. Mas sempre com essa cultura, eu, sempre no ego, na egolatria, eu. De que adianta rezar, seja feita a vossa vontade, mas na verdade não é a tua que eu quero, Pai, é a minha que seja feita. E assim, nós temos um exemplo de um santo, mas que nessa ocasião se encontrava de maneira errada. Não quis estar com os outros 10. E Jesus aparece para os 10.
E que Jesus faz primeiro? Aliás, guardem isso. Dos 4 evangelhos, São João, que é o evangelho que foi proclamado hoje, São João é o único evangelista que fala que Jesus se apresenta, ou seja, tem um encontro com os discípulos, mas e depois do encontro? São João nunca fala que Jesus vai embora. Para São João não tem despedida de Jesus ressuscitado, não tem. Para São João, o Cristo aparece para os discípulos e permanece ali, não tem despedida. Sabem por quê? Porque João está encorajando a sua comunidade, chamada de comunidade joanina, a continuar a experiência do Cristo ressuscitado. Os outros apóstolos, os redatores, escreveram: Jesus aparecia e desaparecia. Muito bem, mas João não. Primeira particularidade de São João é muito bonita. Jesus se apresenta para eles, mas João não fala, depois Jesus vai embora. Ele não fala nada disso. Ele vai simplesmente narrando episódios, pulando a tal parte em que Jesus se ausentaria. Porque para João, Jesus nunca se ausenta. Muito bem, Jesus se apresenta para os 10 e mostra as mãos, o lado, mostra as suas chagas. Vocês estão vendo eu que estive na cruz? Sei que vocês estão com o coração ferido também. Sei que vocês ficaram horrorizados. Olhem aqui então e vejam que também não é um fantasma. Esse é o meu corpo glorioso, eu ressuscitei. Aqueles apóstolos já começaram a entender que Jesus tinha ressuscitado de verdade. Hoje, no dia de hoje, nós podemos também perguntar: eu não vi o corpo histórico de Jesus ser ressuscitado. Nós somos testemunhas oculares históricas? Não. Mas então como é que eu posso ter certeza de que eles não estavam embriagados, que eles não estavam extasiados com alguma droga? Como eu posso ter certeza de que foi real? Porque tem 10, comunidade apostólica, isso é a beleza da Igreja Católica. Tem 10 pessoas escolhidas pelo próprio Deus que atestaram, que foram sim testemunhas oculares, que puseram a mão no corpo glorioso do Senhor. E essas 10 pessoas não são mentirosas. E essas 10 pessoas acreditaram, deram um testemunho, foram oculares e transmitiram isso para todas as outras comunidades. Nisso consiste a beleza da fé católica. Não basta só ler, mas é preciso acreditar com a tradição. Eu não acredito simplesmente, eu quero acreditar, e no fundo fica com dúvida. Não, ou você acredita em Cristo ressuscitado, ou tem dúvidas. E nós, católicos, acreditamos com certeza. Os 10 apóstolos que viram primeiro foram testemunhas históricas, tocaram o corpo do Senhor. E quando Cristo se apresenta e pede para que eles ponham a mão, é para que não haja mais dúvidas. Mas Tomé, voltando a ele, não estava lá. Aí no outro domingo, que é hoje, segundo, depois de 8 dias, segundo domingo da Páscoa, Tomé vai experimentar a misericórdia de Deus, porque Jesus não quer perder aquele que ele amou. Jesus não quer perder Tomé. Jesus quer que Tomé tire todas as suas dúvidas e depois de uma pessoa que duvidava, passa a ser uma pessoa que testemunha. Aparece para Tomé e fala: põe teu dedo aqui na minha chaga, na minha ferida. Aí Tomé: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus repreende Tomé, dá uma dura nele. Você acreditou porque você tocou? Mas será que não bastou o testemunho dos outros 10, que durante toda a semana, gente, eram amigos, apóstolos? Não bastou para você o testemunho que os 10 deram, que eu estive com eles? Não, mas Tomé provavelmente estava lá amuado, estava no canto, não queria papo. Mais uma vez o eu. E Jesus fala: então põe teu dedo aqui. Não, Senhor, não precisa disso, eu estou vendo o Senhor. Não, põe, precisa sim, põe teu dedo aqui na minha chaga. E acaba com todas as suas dúvidas. E ali, portanto, depois desse episódio, a fé que São Tomé professou foi tão bonita que diz da fé que São Tomé evangelizou e usou para que a Índia se convertesse, São Tomé foi martirizado. Devemos a São Tomé um dos ritos orientais da igreja na Índia, região onde hoje é a Índia. Meus amigos, ninguém precisa de tanta misericórdia igual alguém que perde a fé. Vemos na primeira leitura, como estava a primeira leitura de Atos, que foi escrito por Lucas. Lucas está dizendo para nós um modelo de sociedade que parece perfeita. Muitas vezes dizem: a sociedade perfeita não existe. Ué, e o que nós ouvimos agora? Existe sim, já existiu. Todos eram perseverantes na oração, todos eram unânimes em participar da partilha do pão, o altar, Eucaristia. Eles celebravam a Eucaristia, celebravam a missa. É a primeira comunidade, a comunidade cristã. Primeira,
Todos eram unânimes na partilha do pão, todos comungavam do pão, liam as Escrituras e partilhavam os bens entre si. Pelo amor de Deus, não é comunismo. Esses ismos são outras coisas que surgiram na história, outras interpretações. Nós estamos falando de um modelo perfeito, de partilha, de não obrigação, mas sim de partilha por amor, de compadecer-se pelo outro, de misericórdia, de estar sofrendo com o outro, e você precisa, então eu tenho para te dar, vou compartilhar com você. Essa era a comunidade dos apóstolos, essa era a comunidade primitiva. Aí nós vamos para Pedro. Pedro também está escrevendo, a carta que foi proclamada de São Pedro foi escrita, gente, provavelmente no ano 64. Pedro estava já para ser martirizado, mas antes de receber a coroa do martírio, Pedro escreve para nós: vocês que fazem parte também dessa comunidade primitiva, perseverem na oração e alimentem em vocês o dom da esperança, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. O que Pedro está dizendo? A fé é mais importante do que o ouro que é provado no fogo. Por quê? Porque o ouro pode ser utilizado aqui nesse mundo, durante um período específico, mas depois o ouro não vai te conservar para a vida eterna. Eterna, não vai te conservar. A fé vai. Portanto, mantenham e aumentem a fé de vocês, está dizendo Pedro para essa comunidade que hoje é a Turquia. Essa carta foi dirigida a uma comunidade da Turquia. E Pedro está pedindo, aumentem a fé que vocês têm. Aliás, quando nós meditamos hoje quais são os 3 principais sacramentos, o Domingo da Misericórdia, nós vemos claramente, quando o soldado abriu o lado de Jesus, o que jorraram? Sangue e água. Aliás, a mensagem de Santa Faustina, quando Jesus diz, pinta uma pintura como você está vendo, faz essa pintura ficar conhecida no mundo todo, e ali brotam os 2 raios, um esbranquiçado, o outro avermelhado. O esbranquiçado é a água e o avermelhado é o sangue. São sacramentos. Qual que é a água? O sacramento do batismo. Qual que é o sacramento vermelho do sangue? A Eucaristia. E Jesus hoje faz mais uma coisa também que deixa os discípulos extasiados, felizes. Eles nem compreendiam no começo. Ele sopra o doce hálito do Espírito Santo. E aí ele diz, perdoem os pecados. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Uma comunidade, ele está dizendo isso, gente, não é para todos. Não está falando para a multidão, não. Ele está dizendo para aquele grupo. Primeiro ele faz isso para o grupo dos 10. São apóstolos, e os apóstolos hoje são os nossos bispos. Portanto, a igreja tem sim o poder de perdoar os pecados. E com isso Jesus institui também o sacramento da reconciliação, o sacramento da volta para o Senhor. Volta. Então hoje, 3 sacramentos na liturgia: batismo, Eucaristia, reconciliação. Todos esses sacramentos são pura expressão de misericórdia. O que seria de nós se não fossem os sacramentos? Se nós não pudéssemos nos confessar, e se não pudéssemos ser batizados, e se não pudéssemos receber Jesus Eucarístico, o que seria do mundo? Mas é por misericórdia que Ele faz isso. E Ele quer que nós voltemos hoje para Ele. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Hoje, queridos irmãos, para finalizar, voltemo-nos ao Senhor. Se puderem, recebam a indulgência plenária, façam todo o possível. Eu acredito que já se confessaram durante a quaresma, mas o importante é lembrar, Jesus é misericordioso e quer que nos voltemos a Ele, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho